Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver e ouvir. Bem-vindos a esta que é a nossa 15ª lição aqui do programa do Diplomata de Topo, que também pode ser o jurista de topo, que também pode ser o estudante de topo, que tem a ver essencialmente com a energia de Sagitário, que é uma energia que tem muito que ver com a nossa capacidade de expansão vibratória e de vibração no conhecimento do outro, na capacidade de sermos humildes, na capacidade de ouvir, na capacidade de interagir e de perceber essencialmente que todos somos diferentes. Todos temos a nossa própria cultura diferenciada e, consoante os contextos, estamos sempre a agir dentro de regras de uma determinada sociedade, de um determinado contexto, as quais nos balizam e, de alguma forma, nos permitem um espaço que é tanto limitador como de liberdade. Porque qualquer local que seja ou que nos estabeleça limites, também dentro dele nos estabelece liberdades. E às vezes esquecemos-nos disto. É fundamental aqui hoje refletir nesta 15ª lição como é que podemos aumentar o nosso estado vibracional, já que isto é um aspecto absolutamente essencial aqui para esta oficina. Isto passa muito por ser autêntico e verdadeiro com os outros, e para ser autêntico e verdadeiro com os outros temos que começar por ser verdadeiros e autênticos connosco, desenvolver a nossa própria força interna, que não é o ego, é assim a essência, e a diferença entre ego e essência é que a essência não procura validação externa, nem tem receio ou medo de ser ela própria. Ao mesmo tempo, também por outro lado, é humilde e acaba por não se querer impor sobre os outros. Quer apenas ser ouvido e aceite, quer apenas ter o seu espaço. É também fundamental não fingir, não manipular, não criar rivalidades, não tentar passar por cima dos outros, não tentar expandir o nosso palco em cima do palco do outro. Não é isso que se quer, todos temos o nosso espaço, e esse dar a cada um o que é seu e perceber o que é seu de cada um é absolutamente essencial se queremos verdadeiramente perceber qual é que é a energia que está subjacente a esta oficina e a este programa do jurista, estudante ou diplomata de topo. E passa essencialmente por ter uma autenticidade que eleva a nossa vibração, aproxima e nos aproxima da felicidade verdadeira ou do contentamento, que é algo que não está dependente de terceiros, vem da nossa própria essência e ajuda-nos a chegar mais alto. Teoria da autenticidade vem de Carl Rogers. Carl Rogers tem sido aqui também um habitual dos nossos fundamentos, digamos, das nossas teorias. Normalmente ele em todas as aulas introduz aqui as bases teóricas que no fundo servem depois de pistas para vocês pegarem nisto e desenvolverem um estudo maior para além daquilo que eu estou aqui apenas a anunciar, que obviamente todas estas aulas e estes dispositivos que eu aqui vos coloco servem também para abrir um bocadinho o gosto e para vocês irem procurar outras coisas e pegarem nestes nomes e investigarem, porque a ideia aqui é mesmo de uma universidade, é mesmo de ir mais longe por vocês mesmos, e a ideia é, acima de tudo, abrir, digamos, o conhecimento de uma forma diferente, quase como estudos gerais, que é aquilo que eu defendo como modelo de universidade, onde as várias disciplinas interligam-se consoante aquilo que vocês querem ir buscar. Portanto, a autenticidade e a congruência são então fundamentais para o bem-estar, segundo aqui a teoria da autenticidade de Carl Rogers. Igualmente, agir de acordo com os seus sentimentos verdadeiros, criar harmonia interior e elevar a vibração emocional aparecem aqui também como elementos absolutamente essenciais para a, digamos, compreensão correta desta teoria da autenticidade de Carl Rogers. Este aspecto aqui parece-me bastante importante, porque muitas vezes nós afastamos o bem-estar e pensamos que é através da dor que podemos atingir uma verdadeira autenticidade, quando isso não tem que ser necessariamente assim, se estivermos na vibração emocional correta e se soubermos elevar e transformar essa mesma vibração dentro de nós e perante os outros. Passamos então agora aqui para o nosso diapositivo 3, que fala sobretudo das teorias das relações humanas e do capital social e como é que podemos aqui combinar estas duas dimensões, por um lado a relação humana e a correta forma de a desenvolver e por outro lado a ideia de capital social que vimos aqui já falando muitas vezes. Desta vez, os autores que eu trago para relações humanas e capital social são um pouco diferentes daqueles que vimos trabalhando noutras ocasiões. Aqui, relativamente à questão das teorias das relações humanas, trago sobretudo Elton Mayo, que fala das relações humanas autênticas enquanto base
de fortalecimento de laços e de bem-estar. Este aspecto é importante, mas trago também Robert Putnam, que fala muito da autenticidade e de como ela gera confiança e apoio mútuo, e as redes sociais e como é que tudo isto pode criar uma maior coesão. Este é um tema que eu acho também interessante, para não estarmos aqui apenas a falar, eu já tenho falado aqui muitas vezes, da questão económica e da questão política, da questão que hoje temos do ponto de vista económico trazida pelo tecnofeudalismo, e da questão política que tem essencialmente a ver com a algoritmocracia, ou seja, o domínio dos algoritmos e o domínio, digamos, dos grandes detentores da propriedade intelectual. Tudo isso faz com que as redes sociais muitas vezes funcionem como palcos de gestão de determinado tipo de influências e não propriamente como locais autênticos de relacionamento. E, portanto, as relações humanas autênticas quase que se contrapõem aqui à ideia de capital social. E, de facto, o importante aqui é focarmos as relações humanas autênticas. É a partir delas que tudo se constrói, inclusivamente as novas teorias, os novos pensamentos, ou o que quer que venha de novo, vai ser muito mais a partir daí, a partir das relações humanas autênticas, do que uma autenticidade gerada por redes sociais que aparentam uma grande coesão e apoio mútuo, mas que na realidade apenas são geradoras de uma aparente confiança, porque a realidade depois não corresponde a essa mesma estrutura aparente, ok? Temos depois aqui teorias da comunicação e também a sua relação à inteligência emocional. Este aspecto é interessante porque estes são dois autores que eu acho absolutamente essenciais. Se pensarmos aqui muito acerca da forma como comunicamos, e a comunicação tem muito a ver com a relação com a oficina 3, que aliás será também interessante quando eu der o comunicador de topo, mas Marshall Rosenberg fala muito da comunicação não violenta, que promove relações saudáveis, e fala muito a partir do coração, ou seja, nós sermos capazes de comunicar a partir das nossas emoções e, expondo os nossos verdadeiros interesses, deixar isso claro, desde que o outro se predisponha ao mesmo grau de honestidade e autenticidade. E tudo isto tem muito a ver também com o aspecto da própria inteligência emocional e das boas relações. Se todos partirmos de princípios de inteligência emocional, se todos partirmos daquilo que é procurar resolver um problema de forma a partir da mente, e que seja feita essa mesma resolução tendo por base princípios racionais e não, digamos, e quando eu falo de princípios racionais não estou a excluir a emocionalidade ou a inteligência emocional, estou a dizer princípios racionais, ou seja, algo que seja compreensível da minha parte e que o outro também compreenda, na medida do possível que se estabeleça um diálogo em que se perceba logo de partida quais são digamos, as necessidades básicas que estão por detrás das posições, ou seja, os interesses e as necessidades que se escondem atrás das posições. Se isto pudesse ser feito, e é isso que Marshall Rosenberg nos traz com a sua comunicação não violenta, fica muito mais fácil desenvolver o pilar da inteligência emocional e das boas relações. No fundo, estas duas teorias, a da comunicação não violenta e a da inteligência emocional, estão intimamente relacionadas precisamente por esse pressuposto básico de ultrapassarmos, digamos assim, a falsidade daquilo que não é autêntico e passarmos a falar daquilo que autenticamente nos une. Exercício 1, reflexão sobre a autenticidade. Aqui é um exercício. Reflita sobre momentos em que não foi autêntico, ou seja, aqui interessa focar alturas em que não foi autêntico, em que foi falso. O que é que motivou essa desonestidade? Quando nós não somos autênticos ou somos falsos, porquê é que o somos e o que é que motiva essa desonestidade? Como é que se sentiu depois e o que é que poderia ter feito diferente? Quando nós fazemos esta reflexão sobre a autenticidade, estamos também a trabalhar aspectos absolutamente essenciais da nossa própria essência e que estamos a conhecermos a nós próprios, aquilo que são as nossas defesas, os nossos traumas de infância, as nossas dificuldades, que muitas vezes nos limitam e nos levam a não ser autênticos. Depois de trabalhar sobre o que é que nos leva a não ser autênticos, temos um segundo exercício que fala sobre a prática da autenticidade. E aqui tem a ver com comprometer-se a ser verdadeiro durante o período de uma semana, ou seja, há aqui um exercício prático, mais uma vez, ou seja, falar com honestidade, evitar manipulações e observar os efeitos nas relações e emoções. Aqui, sobretudo, falar com honestidade. Isto eu sei que
ao pôr sobre esta forma, evitar manipulações, não estou com isto a sugerir que você manipula ou faz manipulações. O que eu estou a dizer é falar com honestidade e evitar, digamos, camuflar aquilo que são as suas intenções. Muitas vezes aquilo que nós fazemos ao camuflar as intenções não é propriamente com sentido negativo. Fazemos-lo porque estamos convencidos que é a melhor maneira de nos defendermos a nós mesmos. Então, falar com honestidade e tentar não esconder intenções e depois observar os efeitos nas relações e emoções, ok? E, portanto, comprometer-se verdadeiramente durante uma semana. Isto porque a palavra manipulação tem aqui muito peso e também convém esclarecê-lo. Depois, exercício 3, comunicação transparente, praticar uma comunicação não violenta, e este aspecto é aqui muito importante também de se trabalhar, ou seja, a prática de uma comunicação não violenta implica estes 4 corolários que estão aqui expressos. O primeiro é observar sem julgar, ou seja, olhar o outro e observá-lo sem julgar, expressar sentimentos e necessidades de forma autêntica e pessoal, fazer pedidos claros, em que seja evidente aquilo que está a ser pedido e que você também fala a partir do seu coração, dos seus verdadeiros sentimentos e aquilo que verdadeiramente o motiva quando faz esses pedidos. Portanto, observar sem julgar, expressar sentimentos e necessidades, fazer pedidos claros e, finalmente, refletir sobre resultados emocionais. Ou seja, após fazer estas 3 etapas, observar sem julgar, expressar sentimentos e necessidades e fazer pedidos claros, também perceber como é que isso resulta emocionalmente para si, como é que fica a sentir-se. E a partir desse momento, ao fazer isto e ao ter esta quádrupla dimensão, quando pratica uma comunicação não violenta, vai conseguir ter não só uma comunicação mais transparente, como também um feedback mais claro daquilo que sente quando o faz. Meditação e rotina durante 90 dias. Medite 10 a 15 minutos por dia, focando na autenticidade. Visualize relações genuínas e isto permitirá a sua elevação vibracional. Ou seja, aqui também trabalha-se muito a prática da visualização, ou seja, capacitar-se a si próprio que você consegue, após uma meditação de 10, 15 minutos por dia, focado na autenticidade, tem capacidade de elevar o seu espírito e levar a sua própria psique a um estado vibracional de elevação em que permita visualizações. Fazer isto sempre durante 3 ciclos de 15 dias repetidos e criar um hábito por 90 dias. Se conseguir fazer isto, certamente conseguirá ter resultados da hipótese prática da meditação através da autenticidade. Ok? Era isto que eu vos queria deixar aqui como exercícios e como reflexão. Espero que tenham gostado desta vossa 15ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade e espero que tenham gostado.